Vamos começar com Tata como Sendê? Fique à vontade. Essas broncas só comigo mesmo. Vamos lá. Olha, boa noite a todos. Macuiú, Mairaildes, minha tia Deliçu, Macuiú, meu tio Chuchuca, todas as autoridades aqui presentes. Eu estava pensando, antes de falar do cuidado com a gente, assim, e aí estava pensando nas pessoas do Tumbajuçara, né? Como que a gente olha para minha mãe Iraildes e não lembra da vó Deré Lubidi, que ela sempre fala dela quando vai falar sobre qualquer coisa. César Mean, de vez em quando, César Mean, no meio de uma história, enche o olho d'água e fala Sararandu, e seu Benzinho, e Dona Detinha, e minha tia Valdina, né, Vula? Outro dia eu estava na casa da tia Dereçu e contei uma história do Tata Senzala. Ela, você conheceu o Tata Senzala? Eu falei, não. Porque são pessoas muito importantes para a formação de todos nós, né? E hoje são ancestrais, e essa é uma religião ancestral, e a nossa obrigação cuidar dessas pessoas que tanto cuidaram da gente, para que hoje a gente possa fazer candomblé. A tia Dereçu estava me contando que naquela época, as meninas, olha as meninas, hein? Ela e a tia Cassuté desciam para pegar água, todo mundo sabe onde é o Tanuri, né? Descia para pegar água lá embaixo, na Muriçoca. Você é maluco, rapaz? Água para fazer comida. Água para lavar roupa. Depois tinha que engomar a roupa das mais velhas. E aí a gente hoje, a dificuldade é se a passagem de avião não está para o horário que a gente gosta. A gente está numa discussão meio sem sentido. E a gente precisa levar em consideração todas essas histórias. Para a gente poder falar de cuidado. Mudar algumas percepções, né? Seu Benzinho era um homem muito bravo, muito grosso, até estúpido, dependendo dos dias. Mas ensinou tanto. E hoje a gente não pode levar essa estupidez, essa grosseria para dentro do terreiro, porque nós compreendemos o quanto isso faz mal para mulheres e homens que frequentam o nosso terreiro. Então a gente tem que ter aquele filtro de levar esse saber sem levar a porrada. Estou pelejando tanto lá em Belo Horizonte, a gente tem hora que entro para dentro do quarto sozinho, respiro, né, Kinajanu? Mas faz parte, a gente precisa fazer esse exercício todos os dias, porque senão o que ele sabia não vai chegar na próxima geração e a gente vai ser responsável por fazer parar a roda do Code. Então, antes de eu falar do espaço sagrado protegido, que é o tema da minha fala, e eu vim pensando nisso, eu acho que é uma sugestão, mas eu vou quebrar o protocolo mesmo, e aí depois, tomara que essa sugestão seja aceita para os próximos seminários do Tumbajuçara, porque não tem como a gente falar do Tumbajuçara sem falar das Joana Volgas, sem falar das Joanas Tulemburás, que são várias, né? Porque teve a história dela aqui em Salvador, teve a história dela no Rio de Janeiro. Não tem como a gente não falar dessas mulheres tão importantes, né? De tantas mulheres. Como é que a gente vai falar do Candomblé do Barral? Como é que vai falar de Quianvulo? Como é que vamos falar desse pessoal todo que foi tão importante para o Candomblé, para todos nós estarmos aqui hoje, e foi o elo de ligação dessas raízes todas. Hoje tem Candomblé em Brasília porque um dia esses caras saíram daqui, pegaram uma bolsa e foram para Brasília. Né? A minha avó Joana Tulemburá, quando a minha avó Laia morreu, ela pega a bolsa dela, ela, a tia Ondirê, a tia Ivonete, a tia Caçula, e vão para Belo Horizonte dar obrigação no homem que elas tinham conhecido, e não tinha internet não, viu, gente, para você mandar a foto para falar como é que era. Era um confiando na verdade do outro. Então são mulheres e homens muito importantes, e aí eu queria sugerir que ficasse no protocolo do Tumbajuçara, sempre que fosse fazer, para ficasse de cerimonial mesmo. Nós temos uma cantiga no Mucondo, que é a cantiga que a gente passa a nação, a gente encerra o Angola para passar a nação,
e nessa cantiga dança apenas o mais velho. Essa cantiga reverencia os velhos, os antigos, e aí diz que a gente, enfim, pode passar adiante. Então, eu acho que a gente só poderá passar adiante. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé, porque eu vou cantar uma cantiga aqui. E nessa hora também, no Mucondo, a gente fica de pé, que é para prestar essa reverência. Para a gente entender que todas essas pessoas foram muito importantes para nós. E aí eu queria trazer também para a figura da minha tia Chagui, porque foi a última vez que nos encontramos todos no Mucondo. Foi no Mucondo da minha tia Chagui, né? Que segue viva, governando aquele candomblé, porque quem passa debaixo do mariô não morre. E a gente não vai morrer nunca. E que a gente aprenda a falar o nome dessas pessoas sempre com respeito. E sem a arrogância moderna de dizer, eles fizeram isso errado, eles fizeram aquilo errado. Eles acertaram. Sabe por quê? Porque nos fizeram chegar até aqui. Então, a eles todo o nosso respeito. Banja, banja, cucurô, quem banja tu fez. Quem banja tu fez. E quem banja tu fez. E quem banja tu fez. E quem banja tu fez. Quem banja tu fez. Abaixando a voz, igual o seu Milton Macufaia fazia. Porque é isso que eles ensinaram para a gente, a repetir o que eles faziam. Isso posto, vamos começar. Muito obrigado e viva todos eles. Tem que falar dessa turma, né? Ave Maria. Olha, eu vou ser muito breve, porque eu sei o quanto que isso aqui é cansado para a maioria das pessoas, e hoje o importante aqui é certificar todo mundo e retomar as atividades depois da pandemia, é sempre muito bom. A gente tem em Belo Horizonte um projeto chamado, eu vou dizer quem depois, tá? Chama Espaço Sagrado Protegido. O que acontece? O terreiro de Candomblé vem sofrendo vilipêndios de todos os aspectos no Brasil todo. No sentido de preservação, a gente ocupa lá o CONPIR, que é Conselho de Promoção de Igualdade Racial. É uma política pública disponível em todos os estados e também em alguns municípios do Brasil. O Conselho de Promoção de Igualdade Racial, ele sugere algumas políticas para que a cidade efetive. Então, a gente ocupa lá a cadeira das mulheres, brilhantemente ocupada pela Quina Genu, que está até ali, e foi feita uma sugestão para que a Secretaria de Segurança fosse chamada preventivamente aos ataques. A gente não esperou o ataque, a gente foi na Secretaria de Segurança antes, aqueles casos graves lá do Rio de Janeiro, que aconteceram, né, na Baixada Fluminense, um caso grave também em São Paulo, que não sei se a pedra na cabeça da menina foi em São Paulo ou no Rio, me esqueci agora, mas enfim, foram... Onde? No Rio. Foram vários processos desses que nos chamaram a atenção e a gente quis conversar com a Secretaria de Segurança antes. Na reunião com a Secretaria de Segurança, um dos guardas falou assim, quando a gente chegou, Macuiú, eu falei, uai, esse aí eu sei o que é, né? Fui lá, falei Macuiú no Zambi, falei Macuiú também e tal, conversa vai, conversa vem. Você é de onde? Eu sou do Candomblé da Dona tal. Rapaz, mas tem mais de vocês aí no meio da guarda municipal? Eu falei, tenho. Inclusive, o inspetor. Falei, uai, será que a gente pode falar com o inspetor e deixar essa reunião aqui para lá? Vamos tentar ver se a gente consegue ser mais objetivo, porque entre a gente é mais fácil, né, conversinha e tal. E assim foi. Ele falou das dificuldades, ele falou, rapaz, topo demais, e vamos fazer o seguinte, me dá uns dias que a gente vai pensar num formato. E aí ele fez uma pesquisa na guarda municipal, viu quem eram os guardas que têm envolvimento nos terreiros, selecionou esses guardas e chamou para uma reunião com as pessoas do terreiro.
E aí decidiu-se que, montou-se a seguinte estratégia. A cidade ia criar um selo, uma placa, é uma placa mesmo que a cidade faz, igual tem placa quando a gente chega, vai chegando ali na Casa do Xumaré, não tem lá a Casa do Xumaré e tal, né? E aí coloca lá, aí colocou a placa de espaço sagrado protegido. Criou um número de telefone, que é 153, que quando a gente sente qualquer violência, qualquer vilipêndio, qualquer problema de segurança pública, em vez da gente ligar 190, porque é uma corporação muito maior, a Polícia Militar, a gente diz que é 153, e esse 153, quem atende são os guardas municipais envolvidos com o terreiro. Não com o meu terreiro, com a religiosidade em si. Então, esses guardas é que dão atenção e que atendem essas ocorrências que esses terreiros acionam por esse 153. Qual que é a possibilidade de fazer isso tecnicamente? Qual que é o custo disso para o município? R$0. Juntar as pessoas que são da macumba, juntar os caras da macumba, explicar para as pessoas a necessidade de ter esse espaço sagrado protegido e mandar confeccionar a placa. Se de tudo o Estado não quiser mandar fazer a placa, o terreiro junta manda fazer, porque uma placa custa mixaria, a gente resolve. E foi isso que a gente fez. Então, o nosso terreiro hoje, ele é um espaço sagrado protegido. Chuchuca estava lá no dia que a gente recebeu a placa, né, Chuchuca? E é muito legal, porque o oficial é Muzenza de Cavungo. E aí ele pediu licença para quebrar o protocolo e botou, estava de farda, e aí ele foi lá na Mãe de Santo e falou: a senhora, desculpa eu não tirar o sapato, mas eu quero botar meu mocã em minhas contas, né? Aí ele ficou de coturno, fardado, eu devia ter preparado essa imagem, que a imagem é boa. Vê se você consegue achar naquele dia, bota aí para a gente mostrar ele. E aí ele botou mocã, as contas de cavungo e fardado, para garantir duas coisas, e eu achei fundamental isso, para garantir que o candomblé estava protegido e que a segurança pública estava presente no terreiro de candomblé. O que é fundamental para a gente, porque é terrível quando aquele vizinho chato reclama e a gente tem que ir lá fora, no meio do candomblé, explicar para o guarda que é só um terreno, só uma macumba e tal, aí se pega um evangélico, a gente já sabe como é que isso fica. Então são ações pequenas, rápidas, mas muito objetivas no sentido de preservar o espaço. Nós tivemos um problema lá que foi o seguinte: o vizinho de trás, que já mudou, puseram o nome dele no lugar, que vocês nem acreditam, mudou, mas antes de mudar ele fazia o quê? Ele subia para ver as meninas do candomblé. E aí eu falei: pô, vou chamar, como é que você explica isso para a polícia? E aí veio o pessoal da guarda municipal, eu falei: olha, esse cara fica vendo as meninas ali de cima. E aí eles conversaram, e como é que nós vamos fazer a abordagem? Simples. Aí ligaram para uma guarda municipal feminina, ela veio e disse o quanto ela se sentiu invadida com ele em cima do negócio e que ela, enquanto mulher, em nome das outras mulheres, estava denunciando em nome do Estado. E foi aquele tumulto. E se a gente não tem uma pessoa do nosso lado com essas habilidades, a gente perde. Então, eu quis falar sobre, até a pedido do Chuchuca, porque realmente a cena foi legal, né? O oficial lá com as contas de Muzenza. E a gente precisa proteger os nossos terreiros de várias formas. Para além dessa, que é uma dica que eu deixo aqui para vocês, a gente precisa proteger as pessoas que estão lá conosco todos os dias. Que estão lá lavando o prato, varrendo o chão, tocando atabaque, jogando lixo fora. E a gente pode protegê-las com mais educação, com mais cuidado, com mais respeito, se colocando no lugar delas. Todo mundo aqui que tem mais de 40 já jogou lixo fora no candomblé. Todo mundo aqui que tem mais de 40 já levou um carrego. Todo mundo aqui que tem mais de 40 já teve que ficar lavando aquela pia de vasilha aí que não acabava nunca. E sempre vinha um ogã gordo, tipo eu, assim, botava um outro prato quando a gente estava terminando. E a gente sabe o quanto que isso é doído. Então a gente pode preservar as pessoas do candomblé também. Essa é a dica.
É um exercício que eu estou tentando fazer lá todos os dias. Não tem sido fácil. A minha irmã Mona Sanches, de vez em quando, me chama lá e fala, rapaz, calma. Porque essa molecada tem um outro ritmo, mas a gente precisa, sobretudo, respeitar as pessoas que estão nos terreiros da gente hoje, é fundamental. É um cuidado necessário. O mundo já bate na gente de tantas formas. Quando a gente entra para um terreiro, a gente precisa ser cuidado sobre todos os aspectos. Então, tem algumas coisas importantes que a gente precisa fazer, e é um problema da nossa época. Nós vamos ver meninos que a gente viu nascer homem, se transformar em mulher, vestir uma saia e querer dançar um candomblé. E é nossa obrigação proteger essas pessoas. É nossa obrigação não bater, porque a sociedade já vai fazer isso. O candomblé vai precisar acolher. Nós vamos ver meninas, que a gente viu meninas, um dia tomarem hormônio, deixarem a barba crescer, se sentir violentada por vestir uma saia e querer vestir uma calça. E nós, se seu Benzinho tivesse aqui, ele estava me chamando de louco, né? Estava me chutando, mas já tinha mandado eu parar. Mas esse não era um problema da época dele. Esse é um problema da nossa época. E aí eu vou parafrasear Odé Caiodê e dizer que o nosso tempo é agora e a gente precisa desses cuidados com essas pessoas. A gente precisa de preservar essas pessoas, de estar atento a essas pessoas. Quem teve oportunidade, como nós tivemos, de conviver com os mais velhos, precisa, na medida do possível, dizer sem milindre o que essa cantiga quer dizer, tentar facilitar caminhos, abrir portas. Porque o tempo hoje é muito corrido, muito diferente do nosso tempo, que a gente era menino e ficava no candomblé. Hoje os meninos não ficam, porque a vida não permite que eles fiquem. Hoje eles ficam trabalhando na internet, todo o tempo. É tudo muito mais dinâmico e tudo muito mais corrido. Então, eu queria deixar esses 3 pontos. O primeiro ponto é o cuidado especial com os ancestrais, com quem veio antes de nós. Vamos preservar a memória de cada um deles e tentar falar só das coisas boas que cada um deles fez. O segundo ponto é cuidar do terreiro de candomblé. É fundamental cuidar da segurança do terreiro, porque as pessoas sintam-se em segurança naquele lugar. E é fundamental que a gente cuide das pessoas que entram no terreiro da gente com o devido respeito e acolhimento. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado a todos.